Hoje eu trago para vocês um tema que é bastante recorrente, um tema que é bastante conhecido, mas é sempre muito bom falar desse tema, que é como transferir do exterior para o Brasil dentro da melhor possibilidade. Como é transferir para o Brasil? Como eu faço para transferir para o Brasil? Eu estudo no exterior. Depende da faculdade que eu estudo, quantas faculdades no Brasil aceitam transferência do exterior. Eu sei que muita gente aqui já conhece bastante sobre transferência, temos alunos que assistem a live, temos muitos seguidores assíduos de longa data no Instagram do Médico que já dominam o processo de transferência, poderiam estar aqui no meu lugar, mas eu sei que tem muita gente nova, tem muita gente entrando nos primeiros períodos de faculdade no exterior, tem muita gente que está antenando agora o processo de transferência, quer transferir, então hoje eu vou te falar. Eu estou no exterior. Eu estou fora do Brasil, sou brasileiro estudando no exterior. Eu consigo fazer o processo de transferência para o Brasil? Consegue. E o lema do MEDS aqui é: toda transferência / obtenção de um novo título, toda transferência é possível. A gente trabalha há mais de 10 anos com transferência do exterior para o Brasil, há muito tempo. Nós temos mais de 10 mil alunos que já passaram por nossa plataforma. Hoje a gente enverga 82% de aprovação do estudante de medicina do exterior que vem até o MEDS. Dentro, obviamente, de uma diversificação presumida, ele consegue transferir para o Brasil. Quem acompanha o nosso feed está vendo de forma recorrente alunos aprovados nas mais diversas instituições de países comuns, mais comuns, que são Bolívia, Argentina e Paraguai, com um bom aproveitamento de períodos. Temos alunos que estavam no sétimo, entram no sétimo. Temos alunos que estavam no oitavo, entram no sétimo. Que estavam no sétimo, entram no sexto. Tem também aproveitamentos menos interessantes. Temos alunos que estavam no sétimo, estão no quarto. Mas enfim, toparam essa transferência, foi a convalidação possível, toparam e entraram. Mas prevalece as convalidações mais adequadas, as convalidações mais desejadas. Por quê? Porque o nosso trabalho é justamente esse. O trabalho do MEDS é completo. A nossa plataforma, ela transita em todos os passos necessários para o processo de transferência. Desde a indicação das faculdades até a sua preparação, a sua consultoria, informação sobre editais. Você tem mais de 50 professores médicos em videoaulas te preparando para os conteúdos das provas. Você tem um consultor individual. Todo aluno do MEDS, sem exceção, tem uma consultoria comigo, basta querer e basta marcar. Amanhã às 8 horas eu inicio consultoria, termino só meio-dia. Eu vou encontrar aluno por aluno e aluno por aluno eu vou traçar uma estratégia. Prevalece o aluno do exterior, também temos alunos do Brasil, também temos graduados, mas o nosso público maior é o estudante de medicina do exterior. Por isso, hoje, como falam, eu vou pegar o topão do funil lá, as pessoas que estão começando a se interessar por transferência, e vou te contar como que você faz para transferir para o Brasil. E eu quero repetir essa frase para você: toda transferência é possível. Gustavo, eu estudo na Eslováquia. Estudo na Eslováquia, a minha faculdade é TBL. Eu estou no quarto período, devendo 2 matérias do terceiro, uma do primeiro, 2 do segundo, nenhum professor gosta de mim. Eu consigo transferir? Você consegue transferir. Gustavo, eu estudo no Japão, eu estou no 8º período, eu estou devendo uma matéria de cada período. Eu consigo transferir? Você consegue transferir. Você tem o respaldo das faculdades que sempre abrem transferência, tanto públicas, que são obrigatórias pela legislação em abrir, em disponibilizar as suas vagas, assim como também as particulares, obviamente, não querem ficar com carteiras vazias, então transferência vai acontecer. Nós temos uma legislação mundial que permite a transferência de cursos, ou seja, o trânsito, a mobilidade acadêmica entre países. Isso já é consagrado. Tanto que nós temos a Convenção de Haia, o apostilamento de Haia, onde você consegue legalizar todo o seu documento no seu país, onde você estuda, sua faculdade de origem, e trazer para a sua faculdade de destino aqui no Brasil, ou levar para qualquer outro país. Então a transferência é consagrada, você consegue transferir. As faculdades, elas não se importam se você está devendo matérias ou não. Gustavo, mas eu vi que tem uma determinada faculdade, que é a Uniarp, eu não posso ter 2 matérias de conhecimento médico reprovadas e 1 matéria de conhecimento geral. Ou seja, concomitância na Uniarp de 2 matérias em reprovação de conteúdo médico e 1 matéria de conhecimento geral, veta a sua transferência. Mas a UFPR não se importa. A Estácio não se importa. Na Uniarp, se você tiver 10 matérias de conteúdo médico, mas todas de conhecimento geral estão ok, você pode transferir. Gustavo, eu estou trancado. Você pode transferir. Tá? Gustavo, a minha faculdade cancela a minha matrícula.
Você pode transferir para todas as faculdades? Não, para o grupo de faculdades que aceitam a sua matrícula cancelada. Você solicita transferência, a faculdade cancela, tem faculdades que aceitam. Gustavo, eu quero entregar a documentação depois da prova. Tem faculdades que aceitam. Gustavo, eu quero entregar a documentação em espanhol. Eu não quero gastar dinheiro com tradução. Tem faculdades que aceitam e pagam inclusive pela sua tradução. Então toda transferência é possível. A sua circunstância, ela não te impede de transferir. O que te impede de transferir são duas questões. Você não querer transferir, natural, ou você ter desconhecimento sobre a possibilidade da transferência em qualquer circunstância. Então, a transferência, ela é uma mobilidade acadêmica que abrange todos os alunos de medicina que desejam transferir. Gustavo, eu estou no 12º período. Posso transferir? Pode. Para todas as faculdades? Não. Mas tem um grupo de faculdades para as quais você pode ir. Gustavo, estou no primeiro período. Quanto Gustavo eu falei, né? Gustavo, estou no primeiro período. Posso transferir? Pode. Para todas? Não. Mas tem um bom grupo de faculdades que aceita a sua transferência. Então toda transferência é possível. E como que a gente sabe? Porque o MEDS já transitou, não existe ninguém no Brasil que sabe mais sobre transferência que o MEDS. O MEDS está há mais de 10 anos no mercado, o MEDS já transitou nas mais diversas circunstâncias. Temos alunos da Rússia, já tivemos alunos da Ucrânia, temos alunos da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, do norte, assim, do extremo oeste da Rússia. Tivemos alunos de todos os locais, da Itália, já lidamos com os mais diversos documentos, com as mais diversas circunstâncias, com pais, mães, tios, filhos, avós. Então já passamos por todas as circunstâncias juntos com os nossos alunos. E eu realmente passo junto com vocês, porque vocês têm uma mentoria comigo. Eu vou escutar todas as suas questões, tanto pessoais que são para mim, quem acompanha minhas lives, eu sempre falo sobre as questões pessoais, sobre as questões emocionais, que são determinantes na sua trajetória para transferência, até mesmo quando você vai decidir trancar ou não. Eu sempre falo sobre essas questões, porque eu acho que a base de tudo é o passional, é você estar equilibrado em relação a isso. Então eu vou te ouvir, a gente vai conversar, quero saber sempre o que está acontecendo no universo do aluno para ver qual o melhor caminho para a gente chegar no objetivo desse aluno. Quem já fez essa mentoria comigo sabe que é bem completa e a gente se dedica muito a esse momento, eu me dedico muito a esse momento. Então, como transferir do exterior para o Brasil? Primeiro ponto, para transferir do exterior, falei muito, mas eu acho que eu falei coisas que são relevantes, né, do universo da transferência, todas essas questões. Como transferir para o Brasil, galera? Como transferir para o Brasil? Primeiro ponto para você transferir para o Brasil é você conhecer as faculdades que aceitam alunos do exterior. Então você estuda no exterior. A variável país que eu estudo não importa. A variável país que eu estudo não importa. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Rússia, que é um país extremamente fechado, ainda hoje mesmo, após a abertura na década de 90, é um país que é signatário da Convenção de Haia. Então, independente do país que você estuda, você consegue transferir. Então essa variável, eu nem trabalho com ela na minha equação. Tá? Eu trabalho com as variáveis Brasil na transferência, porque não importa onde você estuda. Existem 90 faculdades do Brasil que aceitam alunos do exterior. Dentro dessas 90 faculdades do Brasil que aceitam alunos do exterior, em torno de 25 a 30 são públicas. Então, necessariamente, você não está fadado a vir para uma faculdade particular. Você pode vir para uma pública, certo? Existem de 25 a 30 faculdades que aceitam alunos do exterior, que são públicas. Existem muitas particulares, obviamente, que têm condições muito favoráveis para o estudante de medicina do exterior vir para o Brasil. Uma dúvida frequente que eu recebo, e essa dúvida ela me preocupa e ao mesmo tempo é uma dúvida que me traz um pouco de compaixão, assim, porque o estudante, às vezes que está no exterior, ele acha que ele vai vir para o Brasil, parece que às vezes ele acha que ele não tem os benefícios que um brasileiro tem, completamente errado. O estudante de medicina do exterior, ele tem os mesmos benefícios do estudante de medicina do Brasil, no que está relacionado ao financiamento, tanto financiamento público, FIES, quanto financiamentos privados, assim como também os benefícios de bolsa, tanto federais, ProUni, quanto os estaduais, existem diversos. Santa Catarina hoje é o estado com mais benefícios estaduais relacionados ao financiamento, não financiamento, né, ao crédito
estudantil, né? Ou seja, a realmente bancar a Faculdade de Santa Catarina, o estado hoje com mais benefícios. Então, você está no exterior, você pode transferir para 90 faculdades brasileiras, sendo que dessas 90, um terço, 30 são públicas, 60 são particulares, e as particulares todas têm financiamento. Grande parte tem FIES, outras têm bolsas, e existem financiamentos próprios, que são da própria instituição, e financiamentos também privados, financiamentos externos. E você pode se submeter a todos esses benefícios, mesmo vindo do exterior. Então o primeiro ponto é, quando eu falo que toda transferência é possível, independente da sua circunstância, o primeiro ponto é entender a sua circunstância. Você precisa de uma faculdade pública? Então você tem que ver dentro das faculdades públicas que aceitam, a faculdade na região do seu interesse, a faculdade com o método de seleção do seu interesse, a faculdade com o método de ensino do seu interesse, a faculdade, enfim, que vai aproveitar melhor os seus períodos, mesmo sendo pública. Essa questão de estar no exterior e aceitar, topar, voltar para o primeiro período na pública, é uma decisão sua se você quiser, você não precisa. As faculdades públicas convalidam muito bem as disciplinas do Brasil e do exterior. O que te trava um pouco são as matérias relacionadas ao SUS. É o que te faz voltar período. Tá? Se você fizesse as matérias relacionadas ao SUS, e nós temos um exemplo aqui no MEDS, que são os nossos alunos que estudam no exterior, mas são formados em enfermagem, são formados em fisioterapia, odontologia, e já tem essa carga horária, principalmente os alunos de enfermagem, eles entram no 7º período, estão no 7º, entram no 7º, estão no 8º, por vezes entram no 8º. Por quê? O que trava essa alavancagem de período são justamente as matérias relacionadas ao SUS. Então toda transferência ela é possível. Dada a sua circunstância, tem que se estudar o grupo de faculdades que vão atender a sua circunstância. Então, o primeiro ponto é saber que 90 faculdades aceitam alunos do exterior. O segundo, dentro desse grande grupo de 90 faculdades, que está dentro de um maior grupo ainda, que são das 400 faculdades de medicina no Brasil, 90 aceitam alunos do exterior. E dentro desse grupo, a gente tem que tirar pelo menos 5. Então, o nosso objetivo aqui no MEDS é te indicar as faculdades mais adequadas para a sua circunstância, que se encaixe realmente com o máximo de adequação possível, pelo menos 5 instituições. Certo? Indicadas as 5 instituições. Então, mesmo que você tenha feito isso sozinho, mesmo que você, dentro das 90 faculdades, escolheu sozinho 5 instituições para você prestar, qual que é o seu próximo passo? O seu próximo passo é conhecer o máximo do processo seletivo de cada uma dessas 5 instituições. É impossível você ser aprovado no processo seletivo sem dominar os regimentos relacionados a esse processo seletivo. Você tem que saber o método de seleção. Você já escolheu pensando no método de seleção, mas tem que saber as nuances desse método de seleção. Tem que ter um planejamento documental. Aí eu já te falo, 50% das transferências, elas não acontecem por indeferimento documental ou por impossibilidade documental. Indeferimento documental é diferente de impossibilidade documental. E você que está no exterior, independente do país que você estuda, esse é um ponto de atenção. É crucial. O indeferimento documental, ele vem, por vezes, por documentos errados que a sua faculdade emite e não são conferidos pelo seu tradutor. O indeferimento documental, ele vem por documentos incompletos, porque, por vezes, o aluno não sabe solicitar a documentação adequada. Ele lê o edital, ele não compreende. O edital solicita 6 documentos, ele recebe 6 documentos, mas esses são documentos divergentes do edital. Extremamente comum. Tá? Outra questão. Existem alunos que traduzem os documentos antes de apostilar. E o apostilamento vem sem tradução. Então, uma falta de consultoria e de conhecimento. A impossibilidade documental é diferente do indeferimento. A impossibilidade, ela vem do aluno que deixa para solicitar a documentação de forma tardia. A gente vai ter um tanto de edital agora entre junho e agosto que vai contemplar alunos do exterior. Mas são muitos editais. E o aluno ele deixa para solicitar a documentação no momento que o edital abre. Não vai acontecer. Muito dificilmente. No Paraguai as faculdades entregam a documentação até de forma rápida. Na Argentina demora muito. O aluno da Argentina ele tem que se programar de forma extensiva. Ele tem que ter um extensivo conosco para que ele consiga transferência no Brasil. É trabalhoso? É mais, mas é possível. É só começar com um pouco mais de antecedência. O aluno do Paraguai e da Bolívia tem uma documentação entregue de forma mais rápida. 30, 45, 60 dias úteis. Mas 60 dias úteis se transformam em 70 dias, 70 e poucos dias corridos.
Então, se você deixar para solicitar a documentação no momento que o edital abre, não vai acontecer. Os documentos têm que ser entregues no momento da inscrição, na grande maioria das faculdades. Gustavo, eu quero entregar depois. A sua circunstância existe. Existem faculdades que aceitam que você entregue a documentação depois. E a gente te indica essas faculdades. Então a impossibilidade documental vem da solicitação tardia de documentos, assim como também da solicitação precoce. Tem faculdades, como a UFAC, a Universidade Federal do Acre, que está com o edital previsto agora para maio, que se você solicitar a documentação muito antes, você perde essa documentação, porque ela impõe um prazo máximo de emissão de 4 meses. Então, se a inscrição da UFAC for do dia 1º ao dia 10 de julho, essa documentação ela não pode ser anterior ao dia 10 de março, perdão, ao dia 1º de março. Se essa documentação for de fevereiro, documentação super atualizada do semestre, você será indeferido. Então a documentação é um passo importantíssimo nos processos de transferência. Então, primeiro passo, conhecer as faculdades. Segundo passo, conhecer o processo. Dentro do processo, conhecer o trâmite documental de forma a não errar. Porque 50% acontecem por indeferimento ou impossibilidade documental. O terceiro ponto é o método de seleção. O que eu tenho mais receio e o que eu sempre trabalho com os alunos nas mentorias individuais é justamente o planejamento documental factível, estratégico. Eu recebo alunos na mentoria que chegam, por vezes, interessados em estudar para o Enem, fazendo faculdade, não vai trancar a faculdade para fazer transferência. Hoje, 60% dos nossos alunos conciliam a faculdade com o processo de transferência. Os alunos de obtenção conciliam seus trabalhos com o processo de obtenção de novo título. Então, o aluno, por vezes, estuda no Paraguai, está ali no 6º, 5º, 4º período. Não, Gustavo, não vou trancar. E eu quero me preparar para o Enem, quero me preparar também para o UFAC, quero me preparar para o MS, quero me preparar também para o UFPR. E não vou trancar a minha faculdade. Quero o Enem e quero também um processo seletivo por prova e também quero participar dos processos por análise. É possível? Só realmente no imaginário. Não é possível. Isso só vai gerar estresse, isso só vai gerar frustração, e isso vai gerar inefetividade. O aluno ele não vai conseguir, no campo de batalha. O que é o campo de batalha? Traçamos a estratégia, ele vai para o campo de batalha. Se essa for a estratégia dele, no campo de batalha ele vai ficar extremamente perdido. Campo de batalha é onde você vai colocar sua estratégia em curso e você vai sofrer as consequências da sua estratégia. Certo? E às vezes você vai perecer nesse campo de batalha em função de uma estratégia extremamente ruim. Vai ter caminhado bastante e vai perecer, não vai conseguir seu objetivo, porque a sua estratégia ela não é realizável. Então, a escolha do método de seleção é fundamental. Eu indico todos os dias nas consultorias, às vezes, estudar para o Enem. Quando que eu indico estudar para o Enem? Dou um exemplo, fiz uma consultoria na segunda-feira. O objetivo principal desse aluno é a Universidade Federal do Paraná. Certo? Universidade Federal do Paraná é o principal objetivo desse aluno. Junto com a Universidade Federal do Paraná, se ele estudar para ela, que são 8 matérias de ensino médio, certo? São 8 matérias de ensino médio. Se ele estudar para a Universidade Federal do Paraná, que o processo de transferência acontece como se fosse um vestibular clássico, apesar de só poderem tentar estudantes de medicina, do 2º ao 8º período, se faz uma prova com conteúdo, aquele conteúdo clássico de vestibular, português, química, biologia, física, geografia, enfim. Se ele já vai estudar para o UFPR, vamos encaixar no processo seletivo dele a Federal de Uberlândia. Ele tem possibilidade de diversidade geográfica. Vamos encaixar também a Universidade Federal do Pará. É possível? Vamos encaixar, para ele é possível. Além de ser estudante de medicina, ele também é portador de diploma. Vamos encaixar também a Universidade Federal do Tocantins. Opa! Português, Química e Biologia na Federal do Tocantins. Português, Química e Biologia na Universidade Federal do Pará. Só português na UFO. Por que não? Ele já está estudando para a Federal do Paraná e ele vai estudar para todas. Gustavo, mas são provas diferentes. Claro, a matéria é a mesma, são provas diferentes. Vamos fazer questões de cada um dos processos seletivos para se ambientar a cada processo seletivo. E ora, só falei de faculdades públicas até agora. O objetivo dele não são faculdades públicas. Hoje, 55% das faculdades públicas utilizam uma nota anterior do Enem. Ele não está estudando tudo de conteúdo do ensino médio? Vamos estudar para o Enem. Gustavo, o Enem tem redação. A UF também. Certo? Gustavo, o Enem ele tem um estilo Enem. Ok, vamos resolver questões Enem também. Então, um aluno que vai conciliar a faculdade dele com estudo
de matérias de ensino médio. Ah, ele também quer prestar o FAQ. Opa! Aí realmente já entra conteúdo de ensino médico. Isso já embola um pouco. Vamos esperar os editais de oportunidade então. O nosso eixo de preparação são as matérias de ensino médio. Mas se surgir uma prova de transferência com um tempo de 2 meses para a prova, o MEDS está preparado com roteiros específicos de estudo. Nós temos 50 professores com formação médica dentro do MEDS. 50. Todos eles extremamente preparados e todas as faculdades roteirizadas. A gente tem tempo de reação para preparar um aluno com 1 mês, 2 meses para qualquer prova. Então, primeiro eu falei, conhecer as faculdades que aceitam alunos do exterior. São 90. Escolher um grupo de pelo menos 5 faculdades. E dentro desse grupo de 5 faculdades, conhecer o método de seleção de forma muito criteriosa. Traçar uma estratégia para esse método de seleção de forma que você consiga executar de forma inteligente, coincidindo conteúdos mesmo em editais e processos diferentes. Conhecer a documentação necessária, os prazos, tanto da faculdade para a qual você deseja ir, essas 5 faculdades, e o perfil de entrega documental da sua faculdade. Então o processo de transferência do exterior, ele não é complexo. Ele só exige organização. Uma viagem daqui, por exemplo, para Nova Zelândia, se eu for fazer agora, vou para Nova Zelândia agora. Vou pegar uma grana, ou ganho um dinheiro, ganho na loteria aqui, vou pegar esse dinheiro da loteria e eu quero ir para Nova Zelândia agora. Às 20 horas e 30 e poucos minutos do dia 14 de março eu vou para Nova Zelândia agora. Cara, a hora que eu chegar lá no aeroporto, eles vão me pedir um cartão vacinal. Eles vão me pedir talvez um visto, eu não sei se para Nova Zelândia precisa de visto ou não, mas eles podem me pedir um visto ou não. O meu passaporte está em dia? Dinheiro eu tenho, mas e a organização e o planejamento? Poxa, para onde que eu vou fazer escala? Deve ser umas 2 escalas diferentes. Ou seja, é impossível eu ir para Nova Zelândia agora. É impossível, praticamente impossível. Né? Da mesma forma, decidir transferir no momento que o edital abre, ou decidir transferir uma semana antes do edital abrir, ou decidir transferir em cima da hora, vai tornando o seu processo mais complexo. Agora, quando você realiza com antecedência o seu planejamento, você realiza com antecedência o estudo do seu objetivo, o processo de transferência ele acontece naturalmente. Você só vai esperar as provas chegarem e vai se organizar de forma logística para ir fazer a prova ou para se organizar para fazer a prova online. Então, a antecedência aumenta muito a possibilidade, planejamento aumenta muito a possibilidade, tá, de transferência. Então, gente, a transferência do exterior para o Brasil é uma questão de planejamento e nesse planejamento, esse planejamento ele demanda antecedência.